noite, paz perfeita de Jesus a todo o povo de Deus, amém? Obrigado, querida Mônica, pelo honroso convite, e toda essa maravilhosa igreja da ML, por esta oportunidade de estar ministrando neste altar, que é um altar seleto, de homens e mulheres de Deus que têm ministrado nesse lugar. Eu falei, quando eu cheguei aqui, que eu trouxe hoje a minha carta de mudança. Já estou vindo mais aqui do que no MPG. É provável que amanhã de manhã eu bata aqui no culto para dar glória de novo. É bom demais estar aqui. Parabéns aos adoradores por essa linda festa. Deus continue abençoando vocês poderosamente, os músicos, toda essa casa, essa equipe de obreiros, pastor Marcelo, pastores queridos, pastor Wilson, pastor Wesley e todos os demais obreiros desta casa. É muito bom estar aqui. É uma honra poder ministrar neste altar, porque eu sei que vocês têm excelentes pregadores aqui nessa casa. Vocês me convidam por amizade, por bondade, mas pregadores aqui vocês têm bom. Essa é o tipo de igreja que não precisa de pregador para trazer fogo ou para tacar fogo na igreja. Aqui é a igreja que taca fogo no pregador. E eu preciso que você está com fogo em mim então aqui hoje, tá bom? Abra comigo, por gentileza, a palavra de Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 44, eu quero amolar esse canivete hoje aqui. Hein, pastor? O senhor que é pregador, eu quero amolar esse canivete aqui. Não é uma espada, não, é um canivetezinho. Nunca preguei, isso é fruto de um devocional, não tem esboço, não tem nada. Eu estou o dia todo pensando nisso. Fiz um rabisco, aí a gente vem para o culto pedindo direção, Senhor e tal, tem misericórdia de mim. E aí a gente entende que Deus está nos conduzindo por esse caminho. E eu quero falar essa palavra de Deus aqui. Ela é um pouco forte, tá bom? Ela é um pouco forte. Capítulo 44, eu quero... Ô glória, ô glória. Eita, tá bom, tá igual os Gideões. Capítulo 44, deixe-me então para... o versículo 6 em diante, versículo 6, tá bom? Versículo 6. E dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Verso 8: e não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guarda da minha ordenança e do meu santuário. Os caras estavam se autoconsagrando. Que coisa. 9. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho e incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Verso 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava transviado e desviado de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Verso 11, toda a igreja, por favor. Todos serão ministros do teu santuário. Servirão na casa, eles matarão o holocausto. Eu leio 12. Olha, esse verso 11 tem algumas coisas que eu queria que você repetisse comigo aí, por favor. Por favor, dobre a sua atenção.
Eles degolarão o holocausto. Está diferente ali? Eles matarão o holocausto. Repete, eles matarão o holocausto. E o sacrifício para o povo. Repete assim, para o povo. Olha para alguém e diga, para o povo. E estarão perante eles, ou seja, estarão perante o povo. Para servir o povo. O 12 agora, por favor. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Igreja, não vão me servir. Não vão. Mas levarão sobre si. Prossiga, prossiga. Filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão a... Pode se assentar, obrigado. Meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, diletos ouvintes da sacrossanta palavra de Deus, o texto que por hora nós acabamos de ler é um texto que merece toda a nossa mais devotadíssima atenção e respeitosa consideração. Pois esse texto reporta-nos a um dos mais brilhantes profetas do Antigo Testamento, conhecido na teologia cristã como o profeta das visões. O contexto que está nesses versículos que nós acabamos de ler nos conduz a Jerusalém sob o reinado do rei Jeoaquim. Jeoaquim, que depois teve o seu nome mudado para Zedequias. Ele era reino vassalo de Babilônia, ou seja, pagava tributos a Babilônia, mas no decorrer dos anos, o rei Zedequias trai a aliança que ele tinha com os caldeus e faz uma aliança com o Egito. Ao fazer uma aliança com o Egito, o rei Zedequias acreditava que ele seria páreo, que ele seria capaz de enfrentar a maior máquina de guerra da sua época, que era os caldeus. Quando o rei Zedequias faz aliança com o Egito, porque do Egito Deus tirou o povo de Israel e disse: nunca mais voltareis por este caminho. Deus não queria nenhuma associação entre Israel, entre o Judá e o Egito, mas infelizmente Judá faz uma aliança com o Egito. Só que quando eles fazem esta aliança, Deus levantou um profeta, pastor João Amaro, pregador de rua, pregador de praça das esquinas de Jerusalém. O nome dele era Jeremias, filho do sacerdote Ilquias. E Jeremias está pregando, está profetizando, dizendo: vocês vão cair, o juízo de Deus virá sobre Judá, e 3 serão os agentes do juízo de Deus. Jerusalém vai cair pela espada, pela peste e pela fome. Esta não era uma pregação que dava muita
Glória a Deus no povo. O povo não sentia muito desejo de receber a pregação de Jeremias. Você conhece, mas Jeremias está dentro de Jerusalém dizendo: esta não é a vontade de Deus. Deus não quer que vocês façam aliança com o Egito, se rendam aos caldeus. Deus já tinha determinado levar o povo de Israel, ou seja, de Judá, para a Babilônia. Só que ninguém deu crédito à pregação de Jeremias. Deus está se utilizando de Jeremias. A Bíblia diz que o rei caldeu, por volta do ano 606 a.C., ele faz a primeira invasão de Jerusalém. E ao fazer essa primeira invasão, ele leva um certo grupo de pessoas. Depois, em 597, ele faz a segunda invasão. E nessa segunda invasão, ele leva mais um grupo de pessoas para a Babilônia. Zedequias morre, e dentre esse grupo que é levado para a Babilônia, tem um outro profeta que é levado. O nome dele é Ezequiel. Na primeira leva tinha sido levado um protótipo de profeta. O nome dele era Daniel. Então Deus tem um profeta profetizando em Jerusalém, tem um protótipo de profeta dentro do palácio, e tem um profeta Ezequiel entre os cativos lá na Babilônia. Quantos profetas eu falei? Um pregando em Jerusalém, um sendo formado dentro do palácio, o nome dele é Daniel, e outro já recebendo os céus abertos entre os cativos da Babilônia, o nome dele é Ezequiel. Daniel é um protótipo porque ele ainda não era conhecido como profeta. Ele teria que passar no teste de fidelidade, ele teria que passar no teste de hombridade e santidade. No meio de uma corrupção que estava dentro de Babilônia, Daniel estava no auge da sua caminhada profissional, porque ele foi escolhido para servir dentro do palácio. Todos os focos estavam no palácio, mas Daniel precisava de uma postura: eu preciso não me contaminar com o manjar do rei. Então Deus está preparando um profeta no palácio, mas já tem um outro profeta entre os cativos na Babilônia, porque o Deus que usa profetas para ser usado no palácio, ele usa também profetas para ser usado entre o povo, ou no palácio ou dentre o povo. Deus sempre vai se utilizar de profetas. Eu quero que você pense comigo nessa noite: que tipo de profeta Deus está levantando nessa hora final? Eu quero acreditar que Deus está levantando gente para ser levado, para ser usado nas esferas mais altas dessa sociedade. Eu gosto de acreditar, pastor João Amaro, que os nossos filhos colocarão os pés aonde nós não colocamos. Uma mão aqui, outra ali. Eu gosto de acreditar que os nossos filhos serão usados nas grandes universidades desse país. Tem mais gente entendendo? Os nossos filhos serão usados nas grandes universidades, entre os grandes desta terra, no parlamento inglês. Deus há de usar nossos filhos, Wagner, para chegar em lugares altos. Mas eu não sou profeta do palácio, então no meio da favela Deus vai levantar profetas também. Oh, glória! Tem Jeremias pregando dentro da cidade, tem Daniel profetizando dentro do palácio, mas tem Ezequiel pregando entre o povo de Babilônia. Você sabe, Ezequiel, ele vê os céus abertos. Ele começa seu ministério com aproximadamente 30 anos, você conhece bem isso? A gente vai vendo todo o desenrolar do ministério profético de Daniel. Ele tem visões maravilhosas. Ele vê o que estava acontecendo no sistema litúrgico de Jerusalém, a corrupção ministerial. No capítulo 8 da sua narrativa profética, Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele a uma certa sala que tinha dentro do templo, e Deus mostra para o profeta Ezequiel o que acontecia por detrás das cortinas. Porque no culto de Jerusalém, os sacerdotes tinham barba grande, tinha aquela mitra na cabeça escrita santidade ao Senhor, tinha roupa comprida, eles obedeciam todo o sistema levítico e litúrgico, mas por detrás da parede, eles estavam servindo a Baal e servindo a outras entidades. Deus pega o profeta Ezequiel, abre um buraco na parede e mostra ao profeta Ezequiel que aquele sistema litúrgico
místico estava corrompido, porque diante das câmeras eles pareciam ser santos. Tinha barba de crente, tinha roupa de crente, tinha fala de crente, tinha liturgia de crente, mas eles estavam corrompidos. E Deus mostrou o oculto e o escondido ao profeta. Me ajuda, Espírito Santo. Deus está mostrando ao profeta Ezequiel que algo precisava ser mudado naquele culto. Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel: eu vou mudar a história que eles estão adorando o meu nome. Capítulo 8, Deus mostra isso. No capítulo 9, Ezequiel está olhando para o templo. Ele vê a glória do Senhor, Mônica, se manifestando. A glória pesada, a nuvem carregada da glória de Deus se manifestou no altar. Ezequiel ficou olhando. A glória saiu do altar e parou no meio do templo, pastor Wesley. O profeta está olhando. A nuvem da glória de Deus saiu do meio do templo e estava agora no átrio. E o profeta ficou olhando. A nuvem da glória saindo do templo. Ele olhou. A Bíblia diz no capítulo 10 que ele olhou. A glória já estava no Monte das Oliveiras. E o profeta continuou olhando. A glória sumiu, porque Deus não pode ficar aonde tem pecado. Deus não pode coadunar com coisas erradas. No capítulo 9 e 10, ele viu a glória indo embora. Deus está saindo devagarinho, pastor. Por que a glória não saiu de uma vez só? Porque Deus queria que alguém se arrependesse. Deus não queria sair do culto. Ele queria que alguém buscasse a Ele, para que Ele pudesse permanecer. Mas infelizmente a glória foi embora. Olha para alguém e diga assim: a glória saiu. Olha para alguém e diga: a glória foi embora. O culto continuou, mas a glória não estava mais ali. A guitarra ainda tocava, mas a glória não estava mais lá. A gravata era bonitinha, mas a glória não estava mais ali. Eu não estou preocupado com uma igreja bonita, com ar-condicionado, se ela tem carpete, se tem telão de LED. Eu estou pouco me lixando que tipo de carro você estacionou no estacionamento. Eu prefiro uma igreja do chão de terra. Eu sei que ter voz bonita é interessante, saber fazer uma nota musical é maravilhoso, mas eu prefiro ver a irmãzinha cantando com a voz de tacara rachada, mas cheia da... Vai. Levanta as mãos. Quem quer ver a glória de Deus voltando aqui, me dá um sinal. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória, nós não vamos expulsar Deus dos nossos cultos. Eu estou com saudade da simplicidade. Lembra daqueles cultos que às vezes começava com o hino 243 da harpa cristã? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. A gente começava a cantar no hino da harpa e o povo já estava falando em línguas estranhas. O povo já era batizado com o Espírito Santo. Eu vi, ninguém precisou me falar. Eu vi no início do culto o pecador sair lá de trás e colocar o joelho no chão. Por quê? Era a voz do pregador? Não, era a glória de Deus presente na nossa igreja. Eu preciso de duas pessoas que acreditem como eu acredito. Aponte para alguém e diga: essa glória vai voltar. Diga: esse tempo vai voltar. Esse tempo vai voltar.
No capítulo 8, Deus mostrou o pecado, a hipocrisia dos líderes. No capítulo 9 e 10, Ezequiel vê a glória indo embora. Mas no capítulo 43 e no capítulo 44, ele vê a glória de Deus voltando. E aqui eu começo a falar o que o Senhor falou comigo no meu devocional. O capítulo 43, se você observar, pelo menos na minha Bíblia tem uma epígrafe falando a restauração do templo. 43, vamos lá, 3 e 4. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que eu tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Toda a igreja, vai. Segura. Ele viu a glória saindo. Mas agora ele está vendo a glória voltando. Glória. E pelo caminho que a glória saiu, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Não aprendi com o pastor Gugu não, nem com a irmã Nete não. O mesmo caminho que ele viu a glória saindo, ele vai ver agora a glória entrando. Mais uma vez. Vai. E me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Ele viu a glória entrando pela porta oriental. Repete, porta oriental. Ok. Eu não tenho tempo para ficar teologizando essa mensagem. Mas permita-me fazer uma aplicação, no mínimo, inteligente, do ponto de vista aplicativo. Em Mateus capítulo 21 e também Marcos capítulo 11, um certo mestre em Jerusalém, ele era chamado de Rabi, Rabone e Raboni. Mestre, meu bom mestre. Ele fala para os seus alunos o seguinte: vocês vão descer a cidade e vão encontrar um jumento amarrado. Vocês pegam esse jumento, e se alguém perguntar o que vocês vão fazer com esse jumento, diga que o Senhor precisa dele. Essa linguagem, o Senhor precisa dele, é uma linguagem idiomática, e quem ouviria, entenderia. O Senhor aqui é Kyrios, do grego Senhor por excelência. Então, esse mestre manda os seus alunos ir lá. Quando ele vai pegar o jumento, alguém diz: ô, tá mexendo o que aí? Eles viraram e falaram assim: o Senhor precisa dele. Opa, se o Senhor precisa dele, então pode levar. Porque o Senhor aqui falava do rei. E o rei, ele tem autoridade absoluta sobre os bens dos seus súditos. O rei tem autoridade absoluta sobre todos os bens dos seus súditos. Ou seja, se tudo que você tem, você reconhece que pertence ao teu rei, então tudo que você tem não é dele, não é teu, é dele. E eles falaram: pode levar. Levaram o jumentinho. Esse mestre entra nesse jumentinho, e é conhecido como o Domingo de Ramos, ou a entrada triunfal. É de Jesus que eu estou falando. Jesus está entrando em Jerusalém, porque Jesus é a glória de Deus entrando de novo. Quando o profeta Ageu diz: porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, ele não está falando de beleza aparente, porque é lógico que o templo de Salomão era maior do que o templo de Zorobabel. O que o profeta está dizendo: a glória vai entrar aqui, mesmo se a parede não for de ouro. E quem é a glória? É a glória entrando no jumentinho, Jesus entrando em Jerusalém pela porta oriental. Agora escute. Interessante. Um rei muçulmano, por volta do ano 1541, o sultão Seleuma, ele
quando ele vai reconstruir a cidade de Jerusalém. Jerusalém já foi destruída pelo menos 7 vezes, e toda vez que é destruída, ela é reconstruída em cima dos escombros. E esse sultão muçulmano, em 1541, ele fez uma obra que foi de 1541 até 1548, reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Alguém falou para ele que existia uma profecia, que quando o Messias dos judeus voltasse na terra, ele passaria por esta porta, a porta chamada do Oriente, ou porta chamada dourada. O que esse cara fez então? Já que na profecia dos judeus diz que o Messias vai entrar e tem que entrar por estas portas, já que eu estou reformando a cidade e construindo os muros, eu fecho essa porta e quero ver o Messias passar por ela. Só que aquele sultão muçulmano não sabia que quando Deus quer operar, até o diabo vira garçom de Deus. Porque sem ele saber, ele estava cumprindo uma profecia bíblica das Escrituras. Senão, venha comigo para o capítulo 44 de Ezequiel, versículo 1 e 2. Eu só quero provar isso aqui e começo a pregar. Capítulo 44, versículo 1 e 2. Toda a igreja, olha para o telão. 1, 2, 3. Do santuário, que olha para a qual estava. A porta estava o quê? Continua, vai. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Vai. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Na verdade, está no passado. Deus está dizendo, o rei já passou. O cara está dizendo, eu vou fechar para ele não passar. O rei já tinha passado, montado no jumentinho. E quando ele passou, Deus disse, agora eu vou usar um muçulmano para fechar essa porta. Essa porta só vai ser aberta de novo quando o meu Messias voltar. Zacarias capítulo 14. Ele vai colocar os pés dele no monte de Jerusalém. Quando ele voltar, ele vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras. Vai se abrir um vale, vai rasgar o vale de Quidron, vai tirar o cemitério dos judeus da frente, vai tirar o cemitério dos muçulmanos da frente, vai abrir a porta e Jesus, a glória de Deus, entrará novamente por essas. Porque a glória de Deus é Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Quanto mais glória a Deus você dá, mais parecido com Jesus você fica. Vai dar glória a Deus agora, ou vai esperar o culto acabar? Levanta as mãos, quem vai dar glória a Deus? Entrou? O rei já entrou. Faz 2000 anos que ele passou lá. Não reconheceram ele, mas nós reconhecemos a glória dele. Ele entrou montado num jumentinho, humilde, para cumprir Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mas quando ele voltar, Apocalipse capítulo 19, não é mais no jumentinho não. Agora é montado em um cavalo branco. Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posso começar a finalizar o meu sermão? Posso? Ezequiel viu a glória saindo. Ele viu a glória voltando pela mesma porta. Pela mesma porta que a glória saiu, é a mesma porta que a glória voltou. Segura agora aí, aperta os cintos aí agora. Fala teu irmão, aperta o cinto aí agora. Aqui é a parte que o Senhor falou comigo no meu devocional. Talvez essa seja a parte mais difícil para pregar. Quando a glória volta, ele encontrou ali, pastor João Mário. Ezequiel vai reivindicar uma reforma ministerial. Fale comigo, reforma ministerial. Porque tudo que Deus tem para fazer na igreja, ele vai começar pela liderança.
Avivamento não começa de baixo para cima. Começa de cima para baixo. Foram 7 WhatsApp que ele mandou para a igreja da Ásia Menor. Ao anjo da igreja tal. Ao anjo da igreja tal é o pastor, assim será a igreja. Deus quer começar um avivamento, mas ele tem que começar pelos obreiros da casa do Senhor. Ele precisa começar pela liderança. E quando ele chegou ali, no capítulo 44, olha o que está escrito a partir do versículo de número 6 e 7 e 8. O 6: e diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: chega das vossas abominações, ó casa de Israel. Verso 7: porque introduzistes, na minha Bíblia diz assim, porque chamastes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário. Ou seja, todos nós sabemos que para fazer parte da classe sacerdotal, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ter sido chamado por Deus. A coisa corrompeu tanto, a obra estava tão corrompida, que estavam chamando qualquer tipo de gente para ocupar lugar no altar do Senhor. Gente que era incircuncisa de coração, gente que não tinha dado uma prova da aliança com Deus, que era a circuncisão na carne. Deus está dizendo: eles estão profanando o meu altar, porque estão chamando para o ministério quem eu não chamei para a minha obra. Eu vou pregar. Estão consagrando obreiros que eu não consagrei para estar na minha presença. Aí a gente vai reclamar daquilo que nós mesmos aprovamos, mas hoje Deus está falando para a igreja: vamos santificar o altar. Eu estou arrepiado aqui. Vamos santificar a casa de Deus. Não é por talento, não. Esse negócio é ministério. Hebreus capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz assim: ninguém, absolutamente ninguém, tome para si esta honra, sem que para isso tenha sido chamado por Deus. Ministério não é para moleque, eu vou falar. Ministério não é para criança. Ministério não é para gente fraca. Ministério é para gente que tem couro duro. Ministério não é para menudinho com topetinho cheio de gel. Ministério não é para calcinha apertada. Ministério não é para gente que pensa que é uma festa de 15. Ministério é para expulsar demônio, é para tomar pancada, mas continuar de pé. Com quem Deus está falando aqui nessa noite? Olha para alguém e diga assim: você foi chamado, você foi chamado. Pergunta. Foi chamado? Os caras estavam colocando qualquer um. Eu não sei se isso está acontecendo hoje em dia. Eu não sei, pastor Wesley, se eu tenho visto isso acontecer por aí. Com todo respeito, a gente fica muito feliz quando vê a galera pregando. A gente incentiva. Mas já percebeu que hoje em dia basta saber gravar 2 pregações que aprendeu no YouTube, já consagram a pastor. Eu amarguei anos e anos de cajado, dirigindo congregação. Chegar numa reunião de 300 pessoas, 300 pastores, 400 pastores, o pastor citar o nosso nome: Presbítero Marquinhos, dirigente da congregação tal, e dar cajado. O culto acabando 9h30 da noite, o culto tem que acabar 9, falava o nosso nome. No meio de 300, 400 pessoas, a gente não tinha nenhum direito de ficar chateado, porque os pastores antigos diziam assim: o bom cabrito não berra. Sim ou não? Bom cabrito não berra. Hoje qualquer coisa constrange. O pastor fica dando cajado ali no grupo, o pastor fica dando cajado ali na igreja. Você não serviu para ser obreiro não, rapaz. Você não é varão não, você é uma vareta, rapaz. Deus está chamando gente que tem cinto nas calças ainda. Tem homem com cinto nas calças? Aí me mostra, por favor. Cadê os homens dessa casa? Faz barulho aí.
gente hoje tem que ficar medindo palavras, tem que ficar pisando em casca de ovos, porque senão ela vai magoar, porque senão ele vai ofender. Irmã, vai procurar um psicólogo, irmã, vai procurar um psiquiatra, irmã. Nós não somos psicólogos e nem psiquiatra. Profeta, pastor é profeta. Eu tenho que fazer uma terapia. Vai fazer terapia, mas eu tenho aqui uma gotinha do chazinho da raiz de Davi. Se você receber, receba nessa noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Chega de uma geração iogurte. Chega de uma geração Danone. Chega de uma geração Nutella. Você sabe o que é a pele de texugo? Texugo é um animal interessante. Eu termino aqui. Texugo é um animal maravilhoso. Texugo, ele pode ser mordido pela serpente mais venenosa. Que ele é picado pela a serpente mais venenosa e ele vai para a praia de Ipanema jogar vôlei. O texugo. O texugo não está nem aí. O escorpião mais venenoso pode picar o texugo. Ele continua na boa. Porque o veneno nem da cobra e nem do escorpião tem poder no texugo. Porque o couro dele é duro e suporta veneno de cobra. Quer parar de ficar mudando de igreja, ficar se entristecendo à toa? Receba a pele de texugo nessa noite. E nenhuma cobra vai te envenenar mais. Tô arrepiado aqui. Nenhum escorpião vai te contagiar mais. Quem quer receber pele de texugo? Me dá um sinal. Vai bater, irmão. Olha para alguém e diz: aqui pode bater. Fala aí, aqui pode bater. Frescura não. Tem frescura aqui não. Jesus estava indo lá na Síria curar. A mulher veio atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, vou parar. Você sabe que não é lícito pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Alguém diz assim: não, pastor, na teologia ela era descendente de cão. Chamou de cachorrinha mesmo, pronto, acabou. Para de inventar, cachorrinha. A mulher poderia se ofender, mas que um homem duro de pregação. Ela se humilhou e falou: não tem problema, pode xingar, pode falar o que o senhor quiser falar, mas eu vou sair daqui hoje com a cura da minha filha que ficou em casa doente. Porque os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Jesus olhou e falou: passou no teste. Às vezes o pastor coloca você no teste e você é reprovado. Fala um pouquinho duro, tu já amarra o bigode, não serve. Posso continuar pregando? A glória voltou. Mas eles encontraram um povo que não tinha sido circuncidado, não tinha se convertido de verdade. Agora, como que pode ser obreiro que não se converteu? Eu não estou no MPG, Senhor. O cara é obreiro, mas não se converteu. É incircunciso. Verso 7: porque chamaste estranhos. Verso 8: e não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes, bota lá para mim, filho. Isso. 8. Verso 8: e não guardaste a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Olha o versículo 10. Eu caminho para o final. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim
quando Israel andava errado e transviado ou extraviados para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Aqui tem um ponto que eu quero frisar. 11. Contudo serão ministros no meu santuário. Aí, pastor Wilson, presbítero Wagner, minha querida Mônica, olhando isso aqui de manhã no meu devocional, falei, Deus está dizendo que esses caras, alguns deles não faziam parte da classe sacerdotal, não eram levitas. Alguns eram, porque no 10 ele está dizendo, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, ou seja, eram levitas, mas tinham se desviado. Sim ou não? Estou forçando a interpretação ou não? Não estou. Eram levitas, cantavam, tocavam, ministravam, mas se desviaram. Quando a coisa apertou, eles meteram o pé. Porque é fácil ser fiel no congresso com a igreja lotada, igreja bombada, todo mundo só fala da igreja. Você, opa, eu sou dela também. Mas quando o vento sopra você, ó, aqui Deus está dizendo, esses caras se desviaram, mas aí está dizendo que eles continuarão sendo ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, vão ser porteiros. Eles continuarão trabalhando, matando animais para o sacrifício. Para quem? Para o povo. Estarão perante o povo, para servir o povo. Aí o Espírito Santo me mostrou isso aqui, porque no meu tempo de oração, se contar desde que eu fui levado ao auxiliar de trabalho, diácono, por aí afora, eu tenho me questionado muito ultimamente, por que a obra de Deus tem sido tão difícil para alguns sinceros homens de Deus? Porque para alguns pastores as coisas são tão difíceis. A gente está vendo uma comercialização do ministério, as pessoas fazendo do ministério um comércio. Eu não falei para vocês, mas em Marcos capítulo 11, quando Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez no capítulo 21 de Mateus, versículo 12, foi purificar o templo. Porque a gente fica pedindo que a glória de Deus venha, só que você tem que entender uma coisa, quando a glória de Deus chegar, ela vai purificar as coisas erradas que estão no nosso culto. Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo dizendo, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Ele foi no templo, encontrou o povo vendendo CD, vendendo um monte de coisa. Só contextualizando, Jesus foi lá e deu um chute na barraca deles e falou, a minha casa vai ser conhecida como casa de oração. Aqui, esses caras do capítulo 10, do versículo 10 e 11, continuaram trabalhando como porteiros, continuaram sacrificando animais, continuaram exercendo o ministério. Mas a diferença é que eles estavam fazendo tudo isso para o povo, estavam cantando para o povo, estavam pregando para o povo, estavam fazendo viagens e tudo para cima e para baixo para o povo. Deus falou, eu vou continuar usando eles, eu vou continuar, pode continuar, o povo está gostando. E para cada obreiro falso tem um povo otário que gosta dessas coisas. Desculpa, eu sei que é forte isso, eu não vim aqui agredir ninguém, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho muito respeito por essa casa de oração, tenho muito respeito, mas me deixa compartilhar esse pensamento do meu devocional. Deus está dizendo, eles vão trabalhar para o povo, eles vão continuar servindo ao povo, mas não se achegarão mais perto de mim. Está escrito aí, está escrito aí, está escrito aí, verso 13, verso 13, verso 13, põe o verso 13, eu quero que a igreja leia, toda a igreja, 1, 2, 3. Não vão. As coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si dia desse, estava
estava indo para Darlington, eu, Cidinho, vocês conhecem bem, minha esposa, conversando sobre as coisas de Deus, começamos a botar corim de fogo e tal, e apareceu lá uma digna serva de Deus, que canta corinhos da harpa, uma serva de Deus que começou nos montes do Rio de Janeiro, com um pandeirinho e cantando os hinos da harpa, e a gente foi ouvindo ela cantando e tal, sentindo a graça de Deus, aquela coisa boa, né? Andas carregado de tristeza e dor. Um pandeirinho, eu gosto de pandeiro. Ela toca um pandeiro. Eu falei, que legal. Chegar lá em Darlington, vamos ligar para essa mulher, para fazer uma vigília, para trazer ela aqui. Pai. A gente é tão besta, irmão. A gente é inocente. A gente pensa que o povo é crente de verdade. Aí liga, irmão. 8 mil reais por noite. A gasolina da minha casa até o aeroporto é tantas passagens. Passagem não pode ser qualquer uma, tem que ser tal, assim assado. Eu falei, rapaz, ela cantava no Monte Horebe, de graça, sem receber nada no sol quente. Agora já está cheia de exigências. Sabe por quê? Porque a gente gosta dessas coisas. Aleluia. Estão cantando para o povo. E a gente gosta disso. Aí vem aqui, enche a burra de dinheiro, come de graça. A gente tem que colocar a gente para levar eles para tirar foto em Londres. Eu já estou aqui há 20 anos. Imagina quantas vezes eu já fui levar esse povo para tirar foto. Aí a gente tem que mandar a gente lá tirar foto, e hotel, e comida, e não sei o que. E eles vão embora. A gente fica pensando, meu Deus, que bênção. Irmão, estão cantando para o povo, porque o Deus que eu sirvo, eu não posso acreditar. Eu não estou dizendo que tem que desonrar, não, tem que honrar. Eu sei que temos que honrar, mas eles estão fazendo comércio da obra de Deus. Só que hoje Deus trouxe um profeta aqui da Baixada Fluminense para dizer, está chegando a hora que Deus vai varrer essa coisa. Deus vai varrer essa coisa. Pastor João Amaro, tem sido parte da minha oração. Nós vamos fazer congressos, pastor. Pega essa palavra profética, meu companheiro. A gente não vai precisar. Não estou dizendo que a gente não vai trazer. Eu estou dizendo que Deus vai nos honrar. A igreja vai estar lotada. O povo vai vir receber. Não para receber de mercenários, mas para receber de verdadeiros profetas. Chega! Fica de pé que eu termino agora. Oh, eu sinto a presença de Deus. Oh, época boa, que a gente fazia uma festa e chamava, eles vinham. A gente sempre ofertou, sim ou não? A gente sempre ofertou. Esse aqui é um dos maiores pregadores dessa nação. Não estou falando isso aqui para agradecer ele, não. Põe no chinelo muitos garotos do Brasil. Vai lá pregar, não cobra nada. O povo abusa da gente. A gente prega 3, 4 dias, dá um tapinha nas costas, porque a gente não é mercenário, porque a gente não manda o formulário antes, porque é assim que eles fazem. Manda o formulário antes e pergunta, a igreja vai ter quantas pessoas? Vai ser bilheteria ou vai ser no ginásio? Aí começa a fazer exigência. No final fala assim, olha, quanto vocês vão ofertar? Diz pra gente quanto que vai ofertar. Dependendo da oferta que você fala, eles nem de casa saem. Sabe por quê? Porque o que motiva eles não é a graça, não é a presença, é o valor do dinheiro. E a gente é bobo, que a gente está alimentando esse sistema. Mas está chegando a hora que a gente não vai precisar desse povo. E chega agora aqui na DML. Tem muita gente boa aí que Deus está levantando. Tem muita gente boa que Deus está levantando aí. Olha que glória desceu aqui quando os adoradores cantaram. Olha que glória desceu aqui quando esse casal cantou. Deus tem levantado um novo povo. Deus tem levantado uma nova geração. Não se achegarão a mim, não provarão das minhas coisas santas, não provarão das minhas coisas sagradas.
Eu termino agora, pastor, verso 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram e se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim. Segura. E os primeiros estão longe, estão cantando, recebendo dinheiro, tem fama, tem 2 milhões de seguidores no Instagram, mas estão longe. E você, tem 100 pessoas no seu Instagram, mas você está perto de Deus. Esses se chegarão a perto de mim, porque todos desviaram, mas você ficou. Olha para alguém e diga assim: você ficou. E Deus valoriza quem fica. Olha para mim, Deus valoriza quem fica. Deus honra quem fica, varão. Chegarão para me servir e estarão aonde? Diante de mim. Alguns estão diante do povo, mas existem levitas que estão diante de Deus. Deus falou contigo com essa devocional minha? Deus falou contigo nessa devocional? Foi um devocional. Esse é o capítulo 44. A glória voltou. Aí Deus agora vai reformar o ministério. Ele vai mandar embora quem não é obreiro, ele vai consertar as coisas, porque Deus, quando chega, ele chega para consertar a coisa. O capítulo 45, 46 e 47 é Deus reformando as coisas. Ei, pregador, qual é o nome do pregador ali? Mateus. Mas no capítulo 47, Mateus, Ezequiel continua olhando. Aí ele viu que uma fonte de águas agora está santificado. Agora ele restaurou o sacerdócio. Agora ele chamou levitas santos. Gente que toca na igreja, mas não toca no barzinho em Londres. Gente que só toca para Jesus. Agora ele está com gente que só canta para Deus. Aí o capítulo 47, Ezequiel vai ver uma água surgindo do altar. A água vai se avolumando. O Espírito Santo fala comigo que hoje alguém vai nadar nessa água aqui, ó. E o profeta ficou olhando. Quando ele está olhando, de repente apareceu do lado dele um anjo. Um anjo. A anjo falou assim: caminha comigo 1000 côvados. Aí ele foi andando. A água batia no tornozelo. E o anjo falou: tá bom? Tá bom? Caminha mais 1000 côvados. E ele foi andando. E a água já batia nos joelhos. E o anjo falou: tá bom, profeta? Já teve visões, já fala em línguas, já sapateou, tu não viu nada. Eu tenho umas coisas para você. Continua caminhando. E o profeta foi. E o profeta foi. E a água batia nos lombos. Daqui a pouco ele não conseguia mais andar. A Bíblia diz que ele teve que nadar. Agora deixa eu falar um negócio. A gente diz que as águas foram se avolumando. Yes, that's right. As águas foram se avolumando. Mas preste atenção no detalhe. Não é somente as águas que foram se avolumando. É que o fundo do rio é inclinado. O fundo do rio é inclinado. E quanto mais você anda, porque se o profeta ficasse parado, a água ficaria só no tornozelo. O anjo disse: quer receber poder? Então você vai ter que aprender a andar, a caminhar. Caminha, porque o fundo do rio é inclinado. Olha para quem e diga: que tal caminhar? Que tal caminhar? Fale, fale. Balança esse irmão perto de você, balança, balança. Incomoda ele, isso aqui é congresso. Você não veio assistir pregação. Bagunça o penteado dessa irmã. Acabe com a escova dela. Diz: essa é noite para você caminhar. Fale, caminhe. Deus quer te conduzir aí. Quando Deus restaurou, segura. Quando Deus restaurou o ministério,
Quando Deus restaurou o culto, quando Deus voltou a ser o centro do culto em Jerusalém, ele viu a água brotando do altar. Só que aquilo que começou no templo, é que eu não tenho tempo para mostrar, mas Ezequiel capítulo 47 vai dizer que as águas saíram do templo, pegaram o deserto da Judeia, e essas águas foram e bateram na região de En-Gedi e em Egladim, que é a região hoje conhecida como a região do Mar Morto. O que começou dentro do templo alcançou o deserto e chegou no Mar Morto. E a profecia era: quando essas águas chegaram no Mar Morto, aquilo que tinha morte passou a ter vida. Quando Deus restaurar o culto na igreja, se prepare, porque o que acontece aqui vai influenciar essa região aqui de Catford. Eu acredito, serva de Deus, que cada igreja é estabelecida em cada região para influenciar a região. Catford precisa receber as águas que só a ADML tem para dar para eles. Ah, mas tem a catedral. Ah, mas tem a The Father's Houses. Ah, mas tem o MPG. Não interessa. Existe um povo que só vai dar certo aqui. Deus está preparando um povo que é para essa casa aqui. E Ele precisa trazer águas aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus. Todo principado que está na região de Catford, todo demônio que escraviza as pessoas nas drogas, no vício da maconha, no vício da cocaína, toda gangue que se localiza nessa região, há um avivamento vindo para essa casa. Há uma torrente de águas cristalinas que jorra nesse altar nessa noite. E a igreja DML vai alcançar esse bairro. Vai vai alcançar essa região. Se você crer, receba o que eu estou recebendo. Receba o que eu estou recebendo. Libera, varão, libera agora, porque tem água vindo. Tem água. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor? O que Deus está falando nos meus lábios aqui é o seguinte: se tem alguém aqui que quer influenciar esta geração, esse é um culto incomum. Esse é um culto que Deus quer levantar pregadores de rua. Eram 5 horas da manhã, no culto matutino, lá em Elephant Castle. O pregador, Charles Spurgeon. Uma multidão de 4.000 pessoas ficavam esperando o culto matutino começar às 5 da manhã, ali em Elephant Castle. A notícia do que acontecia aqui chegou na América do Norte. Lá tinha um sapateiro que trabalhava consertando sapatos, mas ele ouviu dizer o que Deus estava fazendo aqui em Londres. Ele entrou dentro de um navio, ficou quase 3 meses viajando. Chegou às 4:30 da manhã, esperando o culto começar. A multidão estava ali, não para ouvir um cantor, mas estava ali para ouvir um pregador do Evangelho.
Esse sapateiro ficou na fila, esperando a hora do culto começar. Quando abriram as portas da igreja, ele se misturou no meio da multidão. Charles Spurgeon pregava dizendo: o mundo ainda não viu. Eu estou arrepiado até careca aqui. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que se entrega a Ele sem reservas. Do meio daquela multidão, D.L. Moody se levantou e disse: eu serei essa pessoa que o mundo vai conhecer. Voltou para a América, mas voltou debaixo de uma palavra profética. Ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Eu quero profetizar: Deus vai levantar ganhadores de almas aqui hoje. Quem quer ser ganhador de alma, corra aqui na frente. Corra aqui na frente. Pastor, eu quero ser cheio. Pastor, eu quero ser cheio. Eu quero sair daqui chapado. Eu quero sair daqui doidão. Eu quero sair daqui embriagado. Vai descer uma unção aqui, hein? Vai descer uma unção aqui. Uma unção de evangelista. Uma unção de Ezequiel. A santidade do Senhor vai voltar para a sua vida. Santificai-vos. 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 Receba o que está descendo aqui. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. Seja batizado com fogo. Seja cheio. Tire a tampa do seu vaso. Deixa Deus te encher, varoa. Deixa Deus te encher, varão. Seja cheio. Seja cheia. Seja curada. Eu estou vendo gente chorando aqui. Eu quero orar pelo pastor Marcelo, pelo Mateus. Quem mais o senhor tem de pregador aqui na igreja? Pode chamar. Esse aqui, eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me dado com vocês. Eu estou cheio da presença de Deus aqui. Olá, brabacantéria. Urababacante como narabaia. Eu quero compartilhar um pouco da unção que Deus me deu. Unção de evangelista. Eu comecei pregando dentro dos trens. Eu comecei pregando dentro de presídios. Eu comecei pregando em delegacias. Eu comecei pregando nas praças públicas. Eu comecei pregando nas estações de trem. Eu comecei pregando para velhos. Eu comecei pregando em consagração. Eu vou compartilhar uma unção de resistência. Você não vai parar. Nada vai de... Alabrabacantéria. Alabrabacamonorossi de Cabarabaia. Abrababarossi de Cobo. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. A nuvem da glória está vindo. A nuvem pesada da glória está chegando. Receba a resistência. Receba a Eu ministro sobre a sua vida. Eu ministro a unção dos céus. Eu ministro uma glória celestial. Esse varão te pega pelas tuas mãos. Eu te conduz caminhar por essas águas. Esse varão te pega pelas tuas mãos e diz: larga de medo, larga de cobardia. Eu te chamei para o ministério. Eu vou confirmar o trabalho das tuas mãos. Vede como floresce nas tuas mãos. Vede como eu colocarei algo nas tuas mãos e vai florescer. Vede esse rebanho que te espera. Abrabacantéria. Vede esse rebanho que... Alabrabaraborosia. Receba o poder do Espírito Santo agora.
e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Pastores da EDML, pregadores desta casa, recebam poder espiritual para curar enfermos, para pregar na graça, para pregar na unção. Receba, receba. A cantora. Eu não tenho muito protocolo não, irmã. Eu não tenho muito protocolo mesmo não, irmã. Quando eu estou sentindo a unção de Deus, eu quebro os protocolos, irmã. Porque Deus precisa de gente louca, de gente que opera na loucura da fé. A lógica não compreende o agir de Deus. E eu sinto de Deus de pegar o meu suor, irmã. Você precisa de unção sobre a sua vida. Eu pego o meu suor, irmã. Suor de alguém que não fuma cigarro, que não xinga palavrão, que não tem duas mulheres. É o suor de um homem de Deus. Eu ministro sobre a sua vida uma unção sobre o seu ministério. Uma alabrabacantéria, alabrababandorocite. Nunca mais cantarás da mesma forma, nunca mais ministrarás da mesma forma. Eu sou o teu Senhor que te tomo pela tua mão direita. Eu vou te usar. Não acabou, ainda não acabou. Eu endoidei o cabeção. Eu endoidei o cabeção. Receba a água de Deus. Receba o refrigério dos céus. Receba o poder do Espírito. Vai, vai. Receba, 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 receba. Acontecendo aqui na EDML hoje. A glória está voltando para a sua vida. Ezequiel viu a glória saindo, mas depois ele viu a glória chegando. A glória está voltando para você. A glória está voltando. Deus vai te acordar pela calada da madrugada. Deus vai te acordar pela calada da madrugada. Deus vai encher essa juventude. Deus vai levantar novos obreiros. Santidade ao Senhor nessa casa. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas. Abrace alguém perto de você. Abrace alguém perto de você. Abrace e diga: receba poder, receba a glória de Deus, receba a unção na sua vida. Eu ministro sobre vocês. Revelações novas das Escrituras. No vosso devocional, se prepare. Ele traz mensagens novas para vocês. O Senhor vos incomodará pela calada da madrugada, para voltarem a fazer propósito com Deus de jejum e oração. Vocês vão alinhar a vossa vida ministerial com as Escrituras. E quando vocês se colocarem neste altar,
Estejam preparados para aquilo que o Senhor fará por intermédio da vida de vocês. Recebam, assim diz o Senhor. Você pode dar uma